Você desenvolveu um front-end que trabalha com React, com Angular, com Vue, não importa o teu framework, você sabe como fazer as coisas do framework, sabe criar componentes, sabe como dar o building, mas você sabe como esse framework funciona por debaixo dos panos, você sabe por que esses componentes precisam do Web Packaging, por que esse componente precisa do Babel, você sabe como é que um componente que não tem uma sintaxe exatamente JavaScript, tem algumas coisas a mais, como é que esse componente consegue rodar no browser. Todas são informações que muitos desenvolvedores não procuram entender e acaba ficando um pouco perdido de como as coisas funcionam de verdade. Então esse vídeo tem como intuito de mostrar como os frameworks funcionam por debaixo dos panos. O que nós vamos fazer aqui, a gente vai mostrar um exemplo bem básico de JavaScript e vai melhorando ele à medida do tempo, até que a gente vai criar o nosso próprio framework. Nós vamos criar nossa própria extensão para o nosso framework, ou seja, ele não vai ser JavaScript, ele vai ter outra extensão. Nós vamos criar nossas próprias instruções para esse framework. E tudo isso vai rodar no browser. E essa pequena jornada vai te mostrar mais ou menos como funciona o framework e vai te dar mais conhecimento e vai deixar você um cara diferenciado. Porque nem todo mundo domina essas técnicas e também vai te abrir a mente e vai te facilitar o aprendizagem de novos frameworks, porque vai ficar mais claro como as coisas funcionam debaixo dos panos. Então, deixa eu mostrar isso aqui no vídeo agora. Então, vamos lá para a prática. Então vamos começar com esse arquivo que eu já defini aqui, já está pronto. É um arquivo bem simples, é o mais simples possível que pode ser do JavaScript, de um exemplo que é clássico, que é o exemplo do botão incremento. É um botão que a gente clica, um valor incrementado na tela. Para isso a gente tem um HTML aqui, tem um script que tem um trecho de código JavaScript, a gente tem um botão, o botão tem um evento, um clique, que chama função clique, que tem um contador, que esse contador soma, o resultado desse contador é injetado nesse H1 aqui dentro, a partir do get documento by id, ponto inner text igual a count. Ok? Esse é um exemplo básico, todo mundo conhece, tem muita novidade. Clicando nele, vai ser possível aqui aumentar, incrementar o valor. Esse exemplo é um exemplo legal para aprender, mas não é um exemplo legal para colocar em prática, né? Geralmente, quando a gente desenvolve JavaScript, a gente separa os HTMLs do JavaScript, ok? Não é comum a gente botar os dois juntos quando a gente está escrevendo algo nativo. Então, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, a melhoria que a gente vai fazer é separar esse JavaScript aqui. A gente vai pegar um arquivo index.js, a gente vai pegar o HTML, remover esse conteúdo daqui, jogar aqui para dentro, voltar para o index.html, apagar isso e criar uma referência, salvar. Agora a gente eliminou o JavaScript dessa página e vamos ver se continua funcionando corretamente. 2, 3, 4, 5. Ok. A primeira melhoria que a gente fez foi essa. A segunda, a gente vai fazer que esses componentes HTML sejam renderizados automaticamente, certo? Ao final do projeto, isso aqui vai ser um componente, mas por enquanto a gente vai, na melhoria que nós estamos fazendo, a gente vai fazer que esse componente seja renderizado dinamicamente pelo JavaScript, que é geralmente como os frameworks funcionam. Os frameworks geralmente você não injeta HTML e esse HTML vai ser renderizado pela página. Então, geralmente os componentes já são um trecho de um JavaScript que contém algum HTML e o core do framework vai fazer esse trabalho de criar os elementos dinamicamente e injetar na sua página. Então a gente vai fazer mais ou menos isso aqui, criando um novo arquivo chamado utils.js. O conteúdo desse utils eu já vou copiar e colar para a gente não perder tanto tempo, mas eu vou explicar o que cada um significa. Esse aqui é uma função, eu terei esse export que eu vou precisar agora. Essa é uma função para criar um elemento dinamicamente. Uma função chamada createElement, que vai usar o documento createElement. O tipo vai ser o tipo do elemento que vai ser criado, um botão, um div, um span, uma table. Depois que o elemento é criado, o ID vai ser adicionado, o ID passado por parâmetro, o conteúdo passado pelo parâmetro também vai ser adicionado. E os eventos também vão ser adicionados dinamicamente aqui. E ao final, esse elemento vai ser injetado no body da página. E ele vai ser retornado. Ok? Agora o que a gente vai fazer é transportar esse HTML que está aqui na
página para dentro aqui do index.js e vamos criar isso dinamicamente. Deixar aqui um comentário como referência e vamos agora começar a criar usando o create elemento que a gente criou para criar esse elemento dinamicamente. Esse primeiro elemento vai ser do tipo H1, o ID dele também vai chamar H1 e o conteúdo dele vai ser 0. Ok? E agora a gente vai pegar aqui o outro elemento HTML, remover daqui, colocar aqui como referência e vamos criar aqui. Button, create element, tipo button, ele não vai ter ID, o título dele vai ser increment, e ele vai ter um evento que vai ser o click. Nós vamos criar um arrow function que vai chamar função inc, foi criada aqui em cima. Ok? Isso aqui é isso aqui no final das contas, só que vai ser criado dinamicamente. Vou salvar aqui, voltar para essa página e vamos adicionar esse script que a gente acabou de criar, chamado utils. Deixa eu dar uma limpadinha aqui, botando um body e vamos ver se isso aqui continua a funcionar. Continua 1, 2, 3, 4, 5. E agora a gente tem uma página index.html mais limpa. Certo? A gente tem agora dois scripts. Um para tem a função create element e a outra que está criando os elementos dinamicamente. Isso aqui está funcionando, a gente acabou de testar, mas não existe nenhuma garantia que isso vai funcionar em todos os browsers. Por quê? A versão do browser que eu estou rodando pode ser uma versão diferente do browser de outra pessoa. O JavaScript que eu estou rodando pode ser um JavaScript diferente do browser de outra pessoa. Então, existe essa diferença, certo? Cada browser tem uma versão de JavaScript instalada. O JavaScript tem várias versões, através do ECMAScript. E cada versão do ECMAScript vem novas funcionalidades que são adicionadas, que são suportadas a partir daquela versão, e versões precedentes não suportam isso. Então, quando você faz um script JavaScript, existe o risco daquilo não rodar em todos os browsers. É aí que entra o Babel. O Babel, ele vai fazer um transpiler do teu arquivo JavaScript que você gerou no momento de desenvolvimento e vai converter isso no JavaScript Vanilla, que é um JavaScript puro, que ele é suportado por todos os browsers. Esse é o papel fundamental do Babel, fazer esse transpiler. Ele faz isso para o JavaScript que você desenvolve. Ele também faz isso para o TypeScript. O TypeScript não é uma linguagem de programação suportada pelo browser. Porém, o browser executa aquele código que você desenvolveu porque antes de o teu código ir para o browser, ele passou por um processo de transpiler que transformou aquilo no JavaScript Vanilla, que faz ele ser executado. A mesma coisa os componentes dos frameworks que a gente usa. Por exemplo, o React, o componente, tem uma extensão JSX. JSX não é JavaScript, então ele não vai rodar no browser. Então, o Babel ele vai ter um plugin específico desenvolvido pela equipe do React que vai ser capaz de reconhecer aquele componente React que não está no formato JavaScript padrão, mas ele vai conseguir entender aquilo e vai fazer esse transporte em direção ao JavaScript Vanilla. Esse é o papel do Babel. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer que esse script index.js, em vez de executar o nosso JavaScript, ele vai executar o JavaScript gerado pelo Babel, que é um JavaScript seguro, que a gente sabe que não vai dar nenhum tipo de erro e nenhum tipo de browser. Então, para fazer isso, o que a gente vai fazer? Eu vou instalar o Babel nesse meu projeto. Para isso, a gente vai ter que adicionar 3 bibliotecas. A primeira, vou copiar e colar aqui o comando para ir mais rápido. A gente vai adicionar o babel.cli e o babel.core no nosso projeto, certo? Através do yarn add, ele vai para a parte de dev, dentro do package.json. E vamos ver o que vai acontecer aqui ao final. Ao final da execução, 3 novas pastas vão ser adicionadas no nosso projeto. Os módulos do Node, o pack.json, que vai conter as 2 bibliotecas que a gente acabou de adicionar, e o yarn.lock.
ok? Agora vamos também adicionar o preset do Babel. Então, yarn-add babel barra preset env indev e ele vai ser adicionado aqui. Essas três bibliotecas são as bibliotecas necessárias para a gente fazer esse transpiler, ok? Agora, vamos começar a fazer esse transpiler. Para a gente fazer isso, a primeira coisa que a gente vai fazer é executar esse comando aqui, que eu também já tenho ele pronto, chamado yarn babel. O arquivo aqui quer que passe pelo transpiler e o preset que vai ser utilizado. No caso, o babel barra preset env. Clicando aqui, o Babel vai imprimir na tela o JavaScript que ele gerou a partir do nosso JavaScript desenvolvido, certo? O que a gente vai fazer com isso aqui? Deixa eu copiar e colar aqui e adicionar dentro de um arquivo index.s5.js. Vou colar ele aqui. Basicamente a mesma coisa que a gente fez. A diferença que ele fez aqui, ele substituiu o arrow function por um function, já que o arrow function ele não é suportado por todas as versões de JavaScript e browser. Então, para deixar mais neutro, ele fez essa conversão, certo? E agora vamos fazer isso também para a parte de úteis. Opa, errei aqui. Deixa eu ver. Vamos copiar e colar aqui. Aqui dá para ver que ele já criou muito de código, né? Muito mais que a gente escreveu. Utils.s5.js. Vamos copiar e colar para cá. E tem um monte de código aqui agora, né? Por que tem um monte de código agora? Porque, particularmente aqui, nesse utils.js que a gente fez, a gente usou esse object.entries, que não é suportado por todos os browsers, por todas as versões de JavaScript. Então, para evitar que algum erro aconteça, o Babel fez a implementação de várias funções que vai fazer a substituição dessa função, assim garantindo que ele execute em todos os browsers. Uma vez que a gente tem esses dois arquivos, a gente pode chegar aqui no HTML e substituir s5 s5.js e vamos ver se as coisas estão funcionando corretamente. Continua funcionando, mas dessa vez o JavaScript é o JavaScript gerado pelo Babel. Pronto. Agora a gente vai entrar em outra seção, a seção do Web Packaging. O que a gente tem aqui? A gente tem um Babel e dois arquivos, certo? Só que no mundo real, a gente não vai criar vários arquivos JS e adicionar um script para cada um. O Web Package, o que ele vai fazer? Ele vai mergear esses dois arquivos de JavaScript em um só. O Web Package faz muito mais do que isso, né? O Web Package faz otimização de código, ele faz o bundle dos seus arquivos CSS, a imagem, mas aqui o que ele vai fazer, basicamente, ele vai mergear esses dois arquivos em um arquivo só, e com isso a gente vai precisar ter esses dois scripts aqui, certo? Então, para fazer isso, a gente vai ter que adicionar o Webpack no nosso projeto também, certo? O que a gente vai fazer aqui é limpar aqui, para ficar mais claro, e eu vou adicionar aqui as bibliotecas necessárias. A primeira que eu vou adicionar é Webpack CLI, yarn-add, Webpack e Webpack CLI --dev. Vamos lá. Ok, foi adicionado. Também a gente vai precisar de mais coisas. Vai precisar também aqui ó, do Babel Load, do Babel Core e do Babel Preset Env. São as bibliotecas necessárias para a gente rodar o Webpack no nosso projeto.
Uma vez feito isso, agora a gente já pode, em vez de rodar o, o Yarn Babel, a gente já pode rodar o Yarn Webpack, que vai fazer esse merge dos dois arquivos, e vai rodar o Babel também por trás para fazer essa conversão do nosso JS para um JS Vanilla, certo? Mas antes disso, a gente precisa criar um arquivo de configuração chamado webpack.config.js, ok? E a gente vai fazer uma configuração muito básica aqui do Webpack. O que a gente vai botar aqui? Eu vou adicionar o módulo.export. E aqui a gente vai colocar o entry file. Qual é o arquivo inicial do nosso projeto? Arquivo JS inicial. É o .index.js. Ok? A segunda coisa que a gente vai informar são as regras que o Webpack precisa seguir. Essa é a sintaxe. E a gente vai colocar aqui teste. Então, colocar uma expressão regular. Que vai reconhecer os arquivos JS. E para o arquivo JS, ele vai aplicar o Babel.loader. Tem que ter um ponto e vírgula, né? Pronto. Essa é a configuração básica do Web Packaging que a gente vai precisar para poder fazer rodar. E vamos lá ver se ele vai funcionar. Agora a gente vai rodar aqui o comando do Web Packaging, que é o Web Packaging --config, e nós vamos usar o arquivo que a gente acabou de criar, webpackage.config.js --mode development. Ver se vai funcionar. Ok. O que a gente pode notar é que a primeira coisa que aconteceu, ele criou uma pasta dist, que é onde vai os arquivos que ele fez esse transpiled, fez esse bundle dele. Aqui é a pasta do bundle do Web Packaging. Mas a gente vê uma coisa meio estranha, que ele só fez para a classe MEI. Ele não fez para a classe útil. Ele não fez isso porque o Web Packaging reconhecer o útil, a gente precisa fazer algumas mudanças aqui. Precisa fazer exportar isso, exported function, e aqui dentro do index a gente precisa fazer o import dele. O Web Package só vai fazer o transpiled nos arquivos que ele percebe que está sendo usado aqui pelo projeto. Pronto. A gente fez o import. Agora esse import está sendo usado aqui. E para que o import seja possível, a gente tem que exportar a função que a gente já fez também aqui. Agora vamos rodar isso novamente. E agora a gente vê que dois arquivos foram gerados. O index.util. Eles foram gerados e viram para cá. Agora a gente vê que ele mergeou os dois arquivos, o index e o util, dentro de um único arquivo. A gente tem aqui o index.js. Aqui ele escreveu JavaScript Vanilla, usando as propriedades do Web Package. Se a gente descer um pouquinho mais, a gente vai ver a classe útil. A gente vai ver aqui também as propriedades do Web Package. E a gente pode, ao invés de usar agora aqui esses dois arquivos, vai poder usar só um. Vai chegar aqui, vai fazer /dist /main.js. Salvar e vamos ver se ele continua a funcionar.
Continua a funcionar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos lá. A partir de agora, a gente entendeu o uso do Babel, o uso do Webpack. E agora vamos tentar construir o nosso framework, ok? O que eu quero no final é criar um componente que vai adicionar um botão na tela e vai ter aquele evento de clicar e incrementar, certo? Para fazer isso, vamos começar a pensar como é que vai ser esse componente, certo? O que a gente tem em mente aqui. Vamos criar aqui um arquivo chamado new file, que vai se chamar button count component.js, ok? Esse vai ser nosso componente do nosso framework, ok? Para esse componente, a gente quer que ele tenha algumas coisas. Por exemplo, eu quero que ele tenha uma parte que vai ser o JavaScript e uma outra parte que vai ser o template separado. Similar como acontece no React e no Vue, certo? Um componente que a gente vai criar uma estrutura já pré-definida, e a gente vai criar esse componente e vai separar o JavaScript e vai separar o HTML, e esse componente vai poder ser adicionado dentro de vai ser registrado dentro de uma coleção de componentes que o framework vai reconhecer, e a gente vai poder usar ele. Então, para fazer isso, primeira coisa, a gente vai precisar criar uma função que vai ser responsável por criar nossos componentes no nosso framework. Vai ser a função mais importante do sistema, que vai ser a função de permitir criar componentes, certo? A gente vai criar aqui essa estrutura que vai permitir fazer isso aqui numa pastazinha, certo? O nome do meu framework vai chamar Timbu, então, em homenagem ao time que eu torço, o mascote do meu time. Então, eu vou criar uma pasta aqui Timbu e vou criar um arquivo chamado new timbu.js. Esse timbu.js vai ser a classe que vai permitir criar os componentes, certo? Então vamos lá começar a fazer. Vou fazer um export default. Export default classe timbu. A gente vai ter agora aqui uma coleção estática de componentes. Beleza? E agora a gente vai criar nossa função estática de criar componentes também. Componente, que vai receber dois parâmetros: o nome do componente e as options do componente. Ok? Aqui o que a gente vai fazer? Dentro dos options, a gente vai ter duas estruturas de dados. Uma que é o JavaScript e uma que é o template, o HTML. E a gente vai agora extrair isso da variável options e a gente vai registrar esse componente. Tipo .components o nome do componente vai ser a variável name. A gente vai ter uma estrutura de dados com data e template. Beleza? E agora a gente vai botar um console.log aqui, só para lembrar que a gente registrou. Registrar. Ok? E agora o que a gente vai fazer? A gente tem essa estrutura básica de criação de componentes, e agora a gente vai usar essa estrutura básica para poder criar nosso componente aqui, que a gente começou a desenhar como ele vai ser. Primeira coisa que a gente vai ter que fazer é o import timbu, certo?
E agora a gente vai poder criar o nosso componente como a gente quer, certo? Então, Timbu tem uma função chamada component. E a gente aqui vai dar um nome para esse componente de botão. E a gente vai começar a criar uma estrutura de dados aqui para ele, certo? Como é que vai ser isso? Vamos lá. Primeira coisa, a gente vai criar aqui. Tem que perceber aqui que dentro do Timbu tem data e template, ok? Então vamos começar pelo data. Data vai criar aqui uma função para ser chamada automaticamente. Function. Essa function, como eu disse, ela vai ser chamada automaticamente. Então eu vou colocar aqui já para ser chamada. E mais o que? A gente agora vai definir aqui um template. Que por enquanto não vai ter nada, certo? Vamos aqui fazer a estrutura do nosso componente. O que esse componente vai ter? Vamos fazer aquele contador. Aquele mesmo contador que a gente está mostrando na tela, a gente vai fazer dentro desse componente. Então, o que a gente vai ter aqui? Vai ter um var count igual a 0. A gente vai ter uma função chamada function inc, que vai ter um count mais, ok? E depois a gente vai ter essa mesma estrutura que está aqui. Cadê? O arquivo que a gente criou. Que ele vai pegar o conteúdo e jogar aqui dentro do count, certo? Depois disso, o retorno dessa função vai ser função inc, para ele possa ser reconhecido. Deixa eu ver aqui, deixa eu revisar. Temos aqui o count, temos aqui o inc, tem um count, mais, ele imprime aqui e mostra aqui. Beleza. Aqui dentro a gente vai criar o nosso botão, certo? Como é que esse botão vai se comportar? Vai ser um botão. Vou fechar aqui logo o botão. E aqui dentro do onClick é que vai ter essa estrutura aqui. Clique. A gente vai botar isso, então a gente colocar aqui o escape. Aqui dentro a gente vai chamar o que? Vai chamar esse componente, certo? Timbu.components. O nome desse componente é button count. Vai ter um data e vai ter um inc. Então, o template vai criar esse botão que quando clicar ele vai aqui procurar o componente button count, que o componente está registrado, aqui ele já criou ele, vai chamar o data.inc, que vai chamar essa função que vai incrementar. Vamos ver se isso vai dar certo, né? Para fazer isso, falta fazer algumas coisas aqui dentro do index.js. Index.js, a gente criou esse botão, criou esse H1, mas agora a gente vai chegar aqui
a gente vai precisar registrar os componentes que foram criados assim que for carregado o site, né? Então, para fazer isso, algumas coisas precisam acontecer aqui. Primeiro, eu vou fazer um import do Timbu aqui, timbu.timbu, e a gente vai fazer uma coisa aqui que é Windows, que eu vou explicar, ponto, Timbu, recebe Timbu. Isso aqui que eu estou colocando aqui é para que quando o componente for renderizado, cadê nosso componente aqui? O componente for renderizado, esse Timbu a página não conhece, certo? A página HTML não conhece esse Timbu, esse módulo. A gente vai chegar e vai informar aqui dentro do Windows que o Windows.Timbu existe, e esse Windows.Timbu, na verdade, é esse carinha aqui dentro, certo? Primeira coisa que a gente tem que fazer. O segundo é usar o required e criar aqui ponto button component. Isso aqui eu estou dizendo que o meu projeto ele requer o button componente.js. Beleza? Agora deixa eu botar aqui .js. Acho que tem que botar .js aqui, se eu não me engano. Aí eu vou ajeitar aqui. Aí o que eu preciso fazer mais, o que eu preciso é injetar o componente button.count.component dentro do corpo do body. Como a gente pode fazer isso? Vamos aqui pegar o object, values, adicionar aqui um parâmetro timbu.component, for each, vai ser components, e é deixa eu botar aqui. E agora o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer constant, criar um div temporário temp div, fazer um document create element, div, e depois disso a gente vai pegar esse elemento que a gente criou, dizer que o inner HTML é o HTML do template, e depois a gente vai pegar esse elemento criado e injetar no corpo. Se isso funcionar, a gente não vai mais precisar disso aqui. Deixa eu comentar logo aqui. Deixar aqui um comentário. E vamos ver se esse código vai rodar. Basicamente, eu estou pegando todos os componentes que estão sendo registrados. O componente button count component foi registrado, porque eu botei ele aqui no require. Ele vai criar um div, pegar o template e jogar dentro do div e renderizar ele a partir desse append que vai jogar o div aqui dentro. Vamos ver aqui se vai funcionar. Continua funcionando. 2, 3, 4, 5. Então aqui a gente já tem mais ou menos um princípio. Deixa eu apagar esse aqui, não precisa mais. Deixa eu apagar. Esse aqui não precisa mais.
Isso aqui vocês já entenderam, então vou apagar para deixar bem limpinho aqui. Certo? Então o que a gente tem aqui? A gente tem um princípio da criação de um framework, onde a gente tem aqui a nossa classe, que é responsável por criar os componentes, e aqui um componente que foi criado, certo? Mas vamos agora pensar uma coisa diferente, né? Esse componente aqui que eu criei, eu gostaria que ele funcionasse de uma forma diferente que o JavaScript funciona, certo? Eu queria, por exemplo, aqui ter essa função aqui, escrever, que ia imprimir isso na tela, certo? Só que escrever não é uma função nativa do JavaScript, certo? Eu podia até criar uma função aqui, escrever, certo? Mas não existe essa função. Mas eu queria que quando eu adicionasse escrever no meu código, ele automaticamente chamasse um console.log e mostrasse na tela. Para fazer isso, eu vou precisar fazer o quê? Eu vou precisar criar um plugin, o Babel, certo? Uma extensão para o Babel, para que ele possa reconhecer essas instruções que eu estou dando aqui, certo? Eu também não quero fazer isso aqui, não. Eu quero fazer uma coisa mais simples. Eu queria somente fazer render.texto e colocar aqui o load count. E quando eu fizesse isso, por debaixo dos panos, ele ia fazer isso aqui. E quem ia ser responsável por fazer isso seria, de novo, o Babel. O Babel ia fazer esse transpire de converter isso aqui, que não é suportado pelo JavaScript, por isso aqui que é suportado pelo JavaScript, converter isso aqui por um console.log. Para fazer isso, algumas coisas têm que mudar no nosso projeto aqui. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu não quero que esse componente meu tenha extensão JS. Eu quero que o meu componente tenha uma extensão que seja igual à extensão do nome do meu framework. No caso, isso é Timbu. Então, eu vou chegar aqui e vou renomear isso aqui. E vou tirar esse JS. E agora eu vou botar Timbu, certo? Yes. Mudei para Timbu. Obviamente não vai funcionar se não fizer mais nada, né? Mas eu vou fazer ele funcionar dessa forma. O que a gente vai fazer agora? Eu vou agora criar uma pasta aqui chamada New Plugin. Eita, eu queria criar um arquivo. Deixa eu apagar aqui. New Folder. Chamado Plugin. E esse plugin vai ter um arquivo chamado Timbu plugin JS. Ok? O que vai conter esse plugin? Vai conter um monte de código que eu também não vou digitar aqui, eu vou copiar e colar e vou explicar a alto nível o que significa, certo? Vou colar aqui e vou explicar. Isso aqui basicamente é um plugin que é aceito pelo Babel, que ele vai ajudar o Babel a reconhecer o arquivo chamado Timbu e fazer esse transpiled do que o componente Timbu quer para o arquivo JavaScript. O processo de transpiled, que é feito pelo Babel, ele segue algumas etapas, né? Uma das etapas que ele segue é pegar cada linha do código da aplicação e criar uma coisa chamada AST, que chama-se Abstract Syntax Tree. Basicamente, ele pega uma linha e cria um arquivo JSON contendo toda a estrutura de operações daquela linha, certo? E a partir daí, ele manda essas informações para o transpiler e o transpiler, a partir dessa informação, ele vai saber o que fazer, entendeu? Vamos ver um exemplo aqui de como isso funciona, certo? Deixa eu vir para cá e abrir um novo link aqui. Eu vou pegar esse carinha aqui. E vou mostrar para vocês. Por exemplo,
aquela instrução que a gente fez aqui, o document.get element by id h1inner.count, quando ele chegar o Babel, ele vai vir nesse formato aqui, ó, por exemplo, no JSON. Isso aqui é um arquivo JSON que mostra o que está acontecendo nessa linha, né? Ele diz aqui, a linha começa no 0, vai até o 49, da 0 ao 49 tem uma expressão, statement, ele vai dizer, ele vai mostrar aqui que tem um operador, certo? E vai mostrar aqui que tem um member expression, tem uma call expression, tá dizendo que uma função está sendo chamada. Bom, isso é uma estrutura que é gerada, chamada ST, que é passada para o Babel, e a partir daí o Babel consegue interpretar esse arquivo e fazer as modificações necessárias. Não é simples de entender à primeira vista, mas é possível de entender com o tempo que você vai entendendo como funciona, certo? A criação desse AST é feita pelo Babel. Vamos lá para a parte mais complexa da nossa explicação. A ideia aqui não é explicar em detalhes como funciona um plugin do Babel, porque não daria tempo, também é muita informação, isso é um curso que você tem que fazer para entender, mas a ideia é mostrar grosso modo como funciona, entender mais ou menos a estrutura e a lógica por trás. Eu já expliquei que o AST, o Abstract Syntax Tree, a primeira coisa que o Babel faz é quebrar a tua aplicação em ASTs, né? Ele constrói uma árvore de estruturas de ASTs que representa a tua aplicação, né? Depois ele passa isso para o Babel, que ele vai processar essa informação e converter para o JavaScript Vanilla. A gente criou um plugin porque a gente criou instruções novas que o Babel não reconhece, né? Nosso framework, ele tem duas instruções novas, que é escrever e render texto, que o Babel não reconhece, e a gente precisa botar um plugin para ele possa reconhecer essas duas instruções e converter para o JavaScript Vanilla. Obviamente, escrever ou render texto podia ser uma função do sistema, né? Muito simples de fazer. Mas eu quis fazer ele dentro do Babel para explicar como funciona esse JavaScript Extension, como você pode modificar seu JavaScript para criar novas instruções e ser reconhecido pelo Babel, que vai virar um JavaScript Vanilla. No mundo real, as coisas não são tão simples como eu estou mostrando, né? Ninguém vai criar um escrever ou render texto. Vai ser tudo mais complexo, porque a ideia por trás de um framework na vida real é mais estruturado do que esse exemplo básico que a gente está dando, né? Mas vamos lá explicar, né? Essa aqui é a estrutura básica, né? De um plugin, ele começa com esse visitor, depois passa program path. Program path é a raiz da tua árvore de STs, vai ser executado. Depois ele vai fazer o path traverse, que ele vai atravessar toda essa árvore e percorrer todos os STs. E cada ST que for percorrido, se ele identificar que tem uma call expression, essa função é chamada, certo? Call expression é só um exemplo. Tem várias funções que o Babel executa, mas como a gente criou duas funções novas, que é escrever e render texto, só o call expression é suficiente. Como esse call expression se aplica na vida real? Vamos lá, vamos pegar o nosso plugin aqui e vamos copiar esse render texto count. E aqui, nesse AST Explorer, deixa eu aumentar um pouquinho, caso ninguém esteja conseguindo ver. Acho que dá para aumentar um pouco até mais. Quando eu call expression, tá vendo? Ele está dizendo que essa linha aqui tem uma call expression. Então ele reconhece que tem uma função sendo chamada, essa função tem um argumento só, certo? Então, o que acontece? Como ele tem uma call expression, essa função vai ser chamada call expression. E quando eu entro nessa função, o que temos aqui? Algo fácil de entender, certo? Se a gente vê que essa call expression tem um nome de escrever e tem um argumento só, a gente sabe que é aquilo que a gente acabou de criar. A gente vai pegar o argumento que foi passado no texto, a gente vai ver se aquele argumento é uma string. Se for uma string, a gente vai criar uma new call, certo? O que é a new call? A gente vai substituir escrever por console.log com argumento e substituir no path. E aqui a gente resolveu o problema de escrever. O render texto, mesma estrutura, mesma lógica. A gente vai procurar se é um render texto, se tem um argumento. Se esse argumento aqui, ele vai pegar esse argumento e vai aqui fazer uma call expression, chamando o documento, get element by id,
Esse getWinMD como parâmetro vai ter uma string literal h1 e depois ele vai executar aqui, ó, aquela linha toda new expression e substituir aqui. E com isso a gente consegue resolver aquelas duas instruções que a gente criou para o nosso framework. Mas algumas coisas precisam ser feitas para que ele possa funcionar, certo? A gente vai ter que chegar agora aqui no Babel, informar a existência desse plugin. Cadê o Babel? Babel não, no Webpack, desculpa. Aqui no Webpack a gente vai fazer esse ajuste. Vamos lá. Aqui a gente fez já uma regra que a gente fala sobre os arquivos.js. Agora a gente vai criar uma regra novamente que fala sobre, deixa eu abrir aqui e fechar, que fala sobre os arquivos Timbu. Teste, pontos, criar a nossa expressão regular aqui. Timbu. E o Timbu vai usar o que? User. Babel loader. Temos isso aqui. Mais uma coisa que precisa ser feita após configurar o webpack.config é criar um arquivo dedicado do Babel, o babel.config. Vamos lá criar um babel.config aqui, onde a gente vai adicionar o plugin, a referência para o plugin. Então, o nome disso aqui vai ser babel.config.js, ok? E aqui esse conteúdo eu vou copiar para ir mais rápido também, tem muita linha para escrever de outro lugar, e vou jogar aqui e vou explicar. Então a configuração padrão aqui é o módulo.export, que está dizendo que a gente vai exportar essas configurações. A primeira linha tem um preset, o preset que vai ser usado na nossa aplicação vai ser o preset do Envy, do Babel. E o plugin que a gente vai usar é esse plugin que a gente acabou de adicionar, que é o plugin /tibu.js. E para fazer essa customização é necessário a gente também usar o Babel plugin transform módulo comum.js. Esse aqui é a configuração padrão do Babel, que vai permitir que a gente use o nosso plugin Tibu plugin, que vai permitir reconhecer essa extensão .tibu e fazer esse transpilot funcionar corretamente, certo? Coloquei isso aqui só a título de curiosidade, né? Assim, só para vocês entenderem por debaixo como algumas coisas funcionam. Quando a gente usa o React, a gente vai adicionar o que? O babel.present.react. Present não, preset.react. O que esse carinha faz? Ele informa ao Babel que os arquivos JS X são reconhecidos, que é a sintaxe do React ele tem que ser reconhecida e tem um plugin dedicado responsável por fazer essas transformações necessárias, esse transpilot do componente Amber ou componente React ou um componente Vue para um componente, para uma estrutura de dados JavaScript pura. Então, basicamente, a gente fez mais ou menos isso. Ao invés de criar esse preset React, a gente criou o Timbu plugin. Ok? Uma vez que a gente fez isso, vamos rodar aqui. E a gente vai perceber agora que algumas coisas foram geradas, né? Agora foi o index.js, o utils.js, o tibu.js e o component count, button count component.tibu e também foi gerado. Vamos aqui entrar na parte de dist e vamos olhar aqui dentro como é que ele está. Aqui a gente está vendo já, tá vendo? O button count component.tibu, ele está fazendo parte do main.js, que é o bundle que o Webpack cria. Ele já fez o transpilot e aqui também já temos o index, temos aqui também o tibu.js, temos aqui o útil, ou seja, todos os arquivos do nosso projeto estão aqui, certo? Vamos dar uma olhadinha aqui se ele continua a funcionar. Pronto, está funcionando. E aqui o click button chamado está funcionando também,
que esse clickable chamado, ele é um console.log depois do transpiled. Mas no nosso código, o que ele vai ser? Ele vai ser um escrever. Né? A gente vai perceber que isso aqui, né, que está aqui no nosso código, documento.h1. Talvez se a gente for aqui dentro do main, a gente vai conseguir ver isso. Não conseguiu enxergar não, mas saiba que aqui dentro do nosso componente ele fez isso, essa modificação. Vai ter um console.log pelo menos aqui. Achava que... porque eu escrevi errado. Console. Aqui. Sim, ó. Console.log, clique, botão chamado. Dentro do transpiled ele vai substituir o escrever por console.log. Isso vai permitir que funcione tudo certinho aqui. Pode fazer uma melhoria aqui, só para criar um build do nosso projeto personalizado. Né? Vamos aqui criar scripts. E aqui a gente vai adicionar build.dev. Pronto. A gente vai aqui que a gente rodou. Esse aqui foi o comando que a gente rodou. Vou copiar esse conteúdo. Botar aqui dentro. E depois a gente vai poder rodar agora o yarn. Build.dev. Pronto. E agora a gente tem um buildzinho personalizado para o nosso projeto. Bom, se você chegou até o final desse vídeo e entendeu tudo o que dizer, eu acredito que você já sabe mais de como funciona um framework JavaScript moderno, single page application, de que 95% dos desenvolvedores. Eu acho que no dia a dia da gente, quando está desenvolvendo React, Angular e Vue, poucas pessoas param para entender como as coisas funcionam por debaixo do pano. Poucas pessoas sabem o que é o conceito de transpiler, o que é um ST, como o Babel é capaz de fazer essa transformação de um arquivo JavaScript para um JavaScript Vanilla, como o Webpack funciona, por que a importância do Webpack, por que o Webpack condensa todos os arquivos em um só, como ele faz isso, e como a gente pode criar um JavaScript Extension que permite que a gente crie componentes em JavaScript, adicionando funcionalidades que não são nativas do JavaScript. Essas informações são boas de entender, porque uma vez que você entende isso, fica mais fácil de trabalhar e mais fácil migrar para outros frameworks. E também esclarece a cabeça. Né? Se um dia você encontrar o cara que criou o React, ou o Angular, ou o Vue, você não vai achar que não é extraterrestre. Ele é um desenvolvedor talentoso, claro, mas o que ele sabe é exatamente isso que eu expliquei. Ele sabe que todos esse cadeia de conhecimento que a pessoa precisa ter, desde o transpiler, do bundle, do JavaScript Extension e de outros conceitos também que eu não passei aqui, que ele condensa todas as informações e tem a informação necessária para criar um framework, ou para dar manutenção no framework, ou para pensar em melhorias no framework, uma vez que ele entende todos esses conceitos. Então é isso que eu queria passar. Obrigado para você que chegou até aqui no final do vídeo. Até uma próxima.